Bom, e, e para Deus usar uma pessoa, Deus tem usado várias pessoas na internet para falar com você. Às vezes você não percebe, pessoas da sua família, uma palavra, um vídeo, uma música, uma canção, um hino. Quantas vezes Deus tem falado contigo? Comigo? Você sabia que tem uma passagem na Bíblia que Deus usou uma jumenta para falar com o profeta? E por que Deus não vai me usar? Bem que eu acho que eu tô valendo menos que uma jumenta, hein? Não, mas deixa pra lá, isso aí. A jumenta deve estar cara, hein? Deixa pra lá, deixa pra lá. Eu li um estudo da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, no estado de Illinois. Eu quero que você preste atenção nisso, que coisa linda. Essa Universidade de Northwestern, ela é uma das principais universidades dos Estados Unidos. Nela se formou vários atores e atrizes, pessoas famosas do meio político também dos Estados Unidos. Eu vou te falar alguns aqui, depois se você quiser procurar. Lá se formou a atriz Meghan Markle, que fez A Duquesa de Sussex, que acho que é uma série, né, que tem na Netflix. Lá se formou a Julia Louis-Dreyfus, que fez as séries Seinfeld e VIP. Lá se formou o David Schwimmer, que fez a série Friends. A série Friends é muito conhecida, né, muito legal. Lá se formou o Seth Meyers. Ele é ex-roteirista do Saturday Night Live, que é um programa muito famoso nos Estados Unidos, que é tipo um programa do Danilo Gentili e tal, né, de Jô Soares, é tipo assim, ficou muitos anos e está muitos anos no ar. Lá se formou nada mais, nada menos que George R.R. Martin. Para quem é fã de série vai saber, já tá sabendo quem é. Porque esse gordinho barbudo, ele simplesmente fez ele escreveu um dos maiores livros da literatura de ficção científica, e que tem os nomes das crônicas, as Crônicas de Gelo e Fogo, e depois veio se tornar a série Game of Thrones, que é difícil quem não conhece essa série, uma série muito legal. E ele se formou com louvor em jornalismo nessa mesma universidade de Northwestern, em Illinois. Também se formou lá a Gwyneth Shotwell. Essa mulher, ela é simplesmente a engenheira mecânica e diretora de operações da SpaceX, uma das maiores empresas do planeta, do tão falado Elon Musk. Lá também se formou John Paul Stevens, que foi ex-ministro da Suprema Corte nos Estados Unidos. Também se formou Ryan Emanuel, que foi ex-chefe de gabinete de Barack Obama e ex-prefeito da cidade de Chicago. Essas são algumas pessoas que se formaram nessa Universidade de Northwestern University, em Illinois, a cerca de 19 quilômetros ao norte de Chicago. Essa universidade foi fundada em 1851. E sabe qual o estudo mais lindo que essa universidade fez atualmente? Tem pouco tempo. É uma coisa linda. E aí eu vou perguntar para você depois que eu te falar por que Deus tem deixado a ciência, a arqueologia, a biologia, a filosofia, a teologia comprovarem que ele existe. Simplesmente assim, simplesmente assim. A física quântica está comprovando que Deus existe. Simples assim. É só você estudar, é só você procurar. É impossível negar a Deus hoje. É impossível. Você nega porque você quer e você tem um coração duro. Você nega porque você é um burro. Você é um idiota que não busca informação, que só quer
assistir jogo, assistir filme, ver jornais que falam mentiras, ficar vendo briga política, futebol, mas não procura saber o real propósito das coisas e como está acontecendo na realidade as coisas. Então, o cabeça de Girimum, vai procurar informação. Essa Universidade de Norte, sim, ela fez ela conseguiu dentro de aparelhos microscópicos, ela conseguiu ver dentro de microscópios quando o espermatozoide entra no óvulo da mulher. Eles colocaram um óvulo e um espermatozoide que estava in vitro, que estavam vivos ali armazenados, para eles verem o que acontece quando há fecundação, que é quando o óvulo adentra, quando o espermatozoide adentra no óvulo, o que acontece. E eles ficaram abismados, eles ficaram chocados que a câmera, ela captava tanto ondas vermelhas, infravermelho, luz branca, luz negra. Então essa super câmera que eles colocaram, ela conseguiu captar que na hora que o espermatozoide adentra no óvulo, há uma explosão de luz, simplesmente há uma explosão de luz. E eles depois explicaram que isso acontece porque há uma centelha de zinco, há uma explosão microscópica, né? Por causa da centelha de zinco. Porque quando o óvulo adentra, há uma saída de cálcio muito grande e libera íons de zinco, formando uma explosão de luz. Isso não é lindo? Vamos ser sinceros, isso é lindo, isso é maravilhoso. E aí eu te pergunto, como não há propósito em sua e na minha vida? Se na hora da fecundação há uma explosão de luz para te trazer a este mundo. Essa é a centelha de Deus, é o dedo de Deus tocando você pela primeira vez e dizendo: vai lá. Essa é a sua vez de brilhar. Essa é a sua vez de ser feliz. É Deus falando assim: eu estou te trazendo a um mundo. Este mundo é difícil, está havendo guerras constantemente. E eu não estou falando de guerras do Irã, de Israel, entre Estados Unidos. Não estou falando isso. Eu estou falando de guerras muito mais poderosas, que são as espirituais. É Deus falando: vai e vença apesar de tudo. Vai e vença apesar das decepções. Vai e vença apesar das desilusões, dos abandonos que você sofreu. Vai e vença apesar de que muitos projetos que você queria não deu certo. Vai e vença apesar que você vai ter que presenciar a perda de muitas pessoas que você amava e amou. Mesmo assim, vai e vença. Mesmo que muitas pessoas não acreditem em você, vai e vença. Mesmo que você não nasceu numa casa cheia de ouro, num berço de ouro, mas vai e vença. Vença de acordo com as suas limitações. Vença de acordo com aquilo que você tem em mãos. Vença de acordo com aquilo que está diante de você. Os filmes de Hollywood, os malditos filmes de Hollywood, muitos deles malditos, eu falo, por quê? Porque eles ensinam uma falsa vitória nesse mundo. Eles querem trazer uma ideia de que para você vencer, você tem que ser perfeito. Você tem que ser o super-homem. Você tem que ser a Mulher Maravilha, perfeita em beleza, em força,
em glória, em velocidade, ser super saudável, ser super rico. Mentira, isso é uma ilusão do mundo. Você pode ser vitorioso com o que você tem, com um pouquinho que você tem, com a limitação que você tem, mesmo que você foi esmagado várias vezes, mesmo que te quebraram, esse mundo te quebrou várias vezes, eles quiseram te quebrar várias vezes, mas todas essas vezes Deus te deu oportunidade para você se levantar. É isso que esse estudo dessa universidade mostrou. Quando houve luz na fecundação, a luz na sua vida, e essa luz não se apagou da sua vida. E ela não vai se apagar, a menos que você queira, a menos que você desista. Mas essa palavra que eu tenho para te dizer é: não desista. Não desista, jamais. E você não precisa ser um super-homem, uma mulher maravilha para vencer. As pessoas às vezes olham para você e para mim e dizem: olha lá, ela é uma derrotada, ele é um derrotado porque não tem um carro bonito, porque não tem uma casa bonita, porque não tem saúde. Porque às vezes, quantas vezes você tem que enfrentar doenças, você tem que enfrentar escassez na sua vida, você não tem tudo que você quer, você não conseguiu tudo que você queria. Quantas vezes projetos que eram tão bonitos e você achou que ia dar certo e não deu, e houve uma decepção na sua vida tão grande, uma tristeza tão grande. E eu falo isso de experiência própria. Quantas vezes, quantas noites eu fiquei sem dormir pensando e perguntando a Deus: por que, Deus? Se eu fiz tudo certo? Por que, se eu agi certo? Por que aconteceu isso? Não importa. Existe propósito na sua vida. E não é o exterior, não é você passar no jornal, não é alguém fazer um documentário sobre a sua vida, não é você aparecer no Facebook contando a sua história ou no Instagram da vida. Não é isso. Porque Deus não precisa de câmeras. Deus não precisa se mostrar para ninguém. E o que Ele tem para fazer na sua vida não precisa de holofotes. Não precisa de holofotes. Ele precisa apenas que você continue crendo, que você continue se levantando. Há propósito em tudo. Há propósito em tudo. E por mais que esse mundo batalhe para que você pare, para que você desanime, existe um propósito de Deus na sua vida. E você tem que saber que esse propósito não precisa ser você ganhar na Mega Sena, você ser o superstar. Não precisa você ser o cantor ou a cantora famosa, você ser rico, você ter um corpo perfeito. Não precisa. Não precisa. Talvez apenas por você estar suportando essa luta que você está passando, Deus já está ensinando para muitas pessoas ao seu redor o propósito dele. Pensa nisso. Pensa nisso e continua. Até a próxima. Deus te abençoe.